Assembleia Legislativa debate diversidade religiosa em sessão especial. Ministro do STJ participa de homenagem aos 150 anos do nascimento de Epitácio Pessoa no Tribunal de Justiça. Governo do Estado promove evento preparatório para o Fórum Mundial de Governança na Internet, que começa hoje. Gasolina aumenta de novo e já pode ser encontrada por até R$ 3,39 em João Pessoa. Governo federal lança novas regras de aposentadoria e esse será o tema da entrevista aqui no estúdio com o advogado Henrique Brito. Hoje é segunda-feira, dia 9 de novembro, e o Assembleia Notícias, primeira edição, está no ar. Bom dia, vamos conferir agora o que é manchete nos principais jornais que circulam hoje em todo o Brasil. Folha de São Paulo, o governo Alckmin manobra números e reduz homicídios. O jornal o Globo destaca: lama ameaça captação de água para 500 mil pessoas. Se refere à tragédia em Minas Gerais. Vamos trazer também a manchete do Jornal do Comércio, que também tem a ver com essa tragédia, a esperança cada vez menor em Minas Gerais. E agora a manchete do único jornal que circula nessa segunda-feira no estado da Paraíba, que é o Correio: ONU já restringe acesso ao centro de convenções. E a Assembleia Legislativa da Paraíba realizou na sexta-feira de manhã um debate para discutir o multiculturalismo e a diversidade religiosa no estado. O evento contou com a presença de líderes de diversas religiões, além de representantes de instituições da sociedade civil. Diversidade religiosa. Esse foi o tema da sessão especial realizada na manhã desta sexta-feira, proposta pelo deputado Buba Germano. Sacerdotes e membros de várias religiões participaram do debate, que tinha como foco principal combater a intolerância religiosa, algo que o pai de santo Erivaldo de Oxum diz sofrer constantemente. O preconceito sempre existe. Quando você fala que é de matriz africana, as pessoas às vezes realmente não entendem porque realmente é a religião de negro, é a religião da questão que veio junto com os escravos, que foram escravizados lá do país deles. E aí sempre tem uma coisinha chata, uma piadinha, uma coisinha que você sempre percebe, porque você não é cristão, você está fora do contexto da sociedade, sempre. Segundo o pai Erivaldo, o preconceito não permite que muitas pessoas conheçam a respeito da religião dele. O candomblé também acredita em Deus. Deus é um só, porque nós de candomblé não temos ligação com o diabo, como o pessoal fala que tem o inimigo e o bendito. A gente não tem essa tese, a gente não acredita no inimigo, até porque a gente não acredita no diabo. O diabo a gente não é um ser sagrado, não fez nenhuma criação, não tem nenhuma ligação conosco. Nós acreditamos em Oxalá, Olodumare, ou Dudu, porque Deus tem vários nomes. Um preconceito parecido com o que também tem sofrido o representante da religião muçulmana. Uma ínfima parte que não representa a religião faz certos atos impensados que não estão nem baseados no Alcorão. O Alcorão proíbe aquilo ali, condena, e infelizmente a mídia rotula toda uma religião, toda uma fé. Eu costumo dizer que, da mesma forma que o pastor Jim Jones, quando promoveu a morte de centenas de seus fiéis, não representa a fé protestante, da mesma forma que o Exército de Deus da República Centro-Africana, que é católico, que promove matança de pessoas que não são cristãs, não representam a fé cristã, o dito Estado Islâmico, que não é islâmico, não representa o Islã, como o Boko Haram não representa o Islã. O procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, Wilson Prudente, que tem publicações sobre racismo, foi o palestrante da sessão especial. Para ele, o racismo é um dos motivos da discriminação das religiões afro. 127 anos após a abolição da escravatura, a sociedade brasileira pós-moderna vive ainda assombrada pelo fantasma da escravidão. E essa assombração é mais delineadamente o racismo que continua a se manifestar, principalmente em relação à juventude negra. A secretária da Mulher e da Diversidade Humana da Paraíba, Gilberta Soares, também participou do evento e falou sobre políticas que têm sido desenvolvidas pelo governo do estado no setor. E a gente tem feito um trabalho de fortalecer as organizações ligadas aos terreiros de candomblé, de umbanda, de jurema do nosso estado, tanto no sentido de propiciar, de fortalecer as ações realizadas por esses
por esses grupos, de participação desses grupos, por exemplo, no Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial e outros tipos de atividades que nós realizamos. Grupos de defesa da diversidade humana e de estudos da Universidade Federal da Paraíba também participaram da sessão. Para o pastor Flávio Henrique, a sessão foi uma ótima oportunidade para quebrar barreiras. O verdadeiro cristianismo é aquele que respeita a sua opção, respeita a sua posição, te ensina um caminho decente para a tua vida em relação a tudo e a todos, mas respeitando seu espaço. E na ocasião, o Wilson Roberto Prudente também fez o lançamento de um livro cuja temática principal é o racismo. O livro Justiça Global, Cotas Raciais no Supremo Tribunal Federal é uma análise do regime internacional de combate ao racismo. Esse livro, ele partiu do julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a política de cotas raciais na Universidade de Brasília como acesso ao ensino superior para estruturar o regime internacional de combate ao racismo, que já existia de forma dispersa, mas que pela primeira vez no mundo foi sistematizada nessa tese de doutoramento em ciência política e relações internacionais do IUPERJ. E esse regime internacional de combate ao racismo é imperativo em todo o mundo. Nós temos no mundo hoje, nos países, nos estados e nos municípios, uma grande disputa. É a disputa entre a eficácia dos direitos humanos e a barbárie. O escritor Wilson Roberto Prudente, que é procurador do Ministério Público do Rio de Janeiro, acredita que o Supremo também deve refletir a população brasileira. Um país onde a maioria da população se declara não branca, não é correto, não é que não se tenha um único negro, uma única pessoa negra entre os 11 ministros da Corte. Então, com entusiasmo, eu me integro à luta daqueles que querem que a Corte também espelhe essa diversidade, e eu penso que todos os 11 ministros que lá estão, acredito eu, que tenham também esse olhar para que o Brasil hoje é um Brasil que precisa da diversidade. O livro foi lançado na Assembleia Legislativa da Paraíba durante uma sessão solene, proposta pelo deputado Buba Germano. O procurador do Ministério Público, que hoje é cotado para assumir a vaga deixada por Joaquim Barbosa no Supremo Tribunal Federal, recebeu o título de honra ao mérito do Legislativo paraibano, por causa dos trabalhos que tem desenvolvido em combate ao racismo. Recebo com muita humildade, mas também com muita felicidade, e não como uma homenagem pessoal, mas como uma homenagem a um povo que por 4 séculos foi num exercício de macroengenharia social, foi transferido forçadamente da África para o território da América Portuguesa, e que até hoje é vítima dos efeitos dessa colonização. E também na última sexta-feira, o Tribunal de Justiça da Paraíba realizou uma homenagem aos 150 anos de nascimento do paraibano Epitácio Pessoa. Esse evento contou com uma palestra do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. O evento fez parte do ciclo de atividades do Tribunal de Justiça da Paraíba, em comemoração aos 150 anos do nascimento de Epitácio Pessoa. E para falar sobre o homenageado, o convidado desta vez foi o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin. O ministro do STJ também nasceu na Paraíba, na cidade de Catolé do Rocha, e é admirador do conterrâneo que foi o primeiro nordestino a ser presidente do Brasil. O mais importante para mim é a história de superação pessoal e o poder da educação. Epitácio Pessoa ficou órfão de pai e mãe aos 8 anos. E foi pela educação que ele conseguiu alcançar todos esses objetivos, galgar todos esses postos importantes. Desde maio deste ano, o tribunal tem promovido eventos em homenagem a Epitácio Pessoa.
o único nordestino a ocupar cargo nos 3 poderes. O tribunal, como guardião dos restos mortais de Epitácio Pessoa, não podia deixar de fazer uma comemoração, como vem fazendo, em 4 eventos, e este está sendo o último, com a honra de recebermos também o ministro Antônio Herman Benjamin. O deputado João Gonçalves representou a Assembleia Legislativa durante o evento. Epitácio Pessoa também é patrono do Parlamento paraibano. Mais do que nunca, Epitácio Pessoa tem tido um respaldo, tem tido, acima de tudo, uma lembrança permanente. Logo após a cerimônia, o ministro do STJ falou sobre as alterações do Código de Processo Civil, que vão passar a valer a partir do próximo ano. Nós temos inovações extraordinárias, sobretudo no que se refere a um poder maior para o magistrado. O código está aí, nós somos juízes, vamos cumprir, vamos estudar, vamos nos preparar, mas isso significa uma carga maior para uma magistratura que está muito onerada em termos de demanda, não apenas demanda do processo, mas de demandas sociais, porque o povo espera muito e tem que esperar muito dos seus juízes. Para o presidente do Tribunal de Justiça, o novo código vai contribuir com a melhoria dos trabalhos dos magistrados. Ele enfatiza muito a conciliação, a arbitragem, a transação, a negociação. Então ele vem facilitar o processo para que ele tenha uma solução mais rápida. Vamos agora ao plenário saber qual a agenda da Assembleia para essa semana que está começando. Bom dia, Vanderlei Filho, que tem mais informações. Bom dia, Cláudia. Pois é, essa semana tem uma agenda extensa aqui na Assembleia. A partir de amanhã, além da sessão ordinária, também tem Comissão de Direitos Humanos e Minorias, também tem a Comissão de Constituição e Justiça e Redação e Comissão de Direitos Humanos. Já na quarta-feira, teremos frente parlamentar, teremos mais comissão e não é à toa que, por causa de tantas atividades, a Assembleia tem tido, este ano 2005, a maior produtividade dos últimos 5 anos e a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Aqui do meu lado está o secretário legislativo da Assembleia, que vai falar agora sobre o prazo para a apresentação de emendas da Lei Orçamentária Anual, que termina hoje. Secretário, como é que funciona a apresentação dessas emendas para que as pessoas possam entender? O governador manda a lei orçamentária e daí os deputados mandam as emendas. Como é que funciona? Olha, bom dia. O funcionamento sistemático da Comissão de Orçamento, quando do envio da proposta orçamentária por parte do excelentíssimo governador do Estado, ele, além do parecer prévio com relação ao projeto apresentado, a comissão faz a abertura dos prazos para emendas. Emendas, na verdade, são aquelas propostas em que os parlamentares tendem a aperfeiçoar aquela peça orçamentária. Aquela peça orçamentária vem com a visão do executivo. E aqui se complementa com a visão mais da sociedade, considerando que a democracia participativa faz se representar aqui por diversos segmentos através dos deputados. Então, esses deputados passam a complementar esse projeto que veio do Executivo através de emendas, seja emenda de meta, seja emenda propriamente da própria execução orçamentária. Há uma reserva contingenciada com relação ao orçamento, que prevê para o grupo de parlamentares apresentar emenda dentro daquela reserva e ao governador executá-la conforme a necessidade e a conveniência administrativa do Poder Executivo, além das próprias emendas de meta, que os deputados também podem apresentar, né, destacando, né, mostrando ao governo que quando for realizar uma determinada obra ou realizar um determinado programa, que dê destaque a essa região ou que priorize esse tipo de programa para que a Paraíba possa se engrandecer mais. Então, na verdade, essas emendas, cujo prazo termina hoje, servem para o aperfeiçoamento da peça orçamentária. E esse aperfeiçoamento da peça orçamentária, nós temos a partir de amanhã até o dia 30, né? São 20 dias que a Comissão de Acompanhamento e Controle da Execução Orçamentária tem para dar o parecer definitivo, inclusive com relação às emendas realizadas. E a partir do dia 1º, com a publicação do parecer definitivo da Comissão de Orçamento, nós já começamos a contar o prazo, ou teríamos um prazo aberto aí a partir do dia 2 de dezembro, já para poder voltar, antecipando tudo o que já foi feito com relação às legislaturas passadas, sem nenhum demérito
para quem participou das legislaturas passadas. Mas essa legislatura, até mesmo a antecipação de todo o trabalho com relação à peça orçamentária já está sendo feito. Então, parabéns aos servidores, parabéns aos senhores parlamentares. Então, diante daquilo que o secretário falou aqui, com relação à produtividade, eu tenho alguns números aqui, mostrando que somente de proposituras esse ano foram 3.795. E de leis ordinárias, dentro desse montante aí, foram 527 leis ordinárias aprovadas, além de leis complementares, além de decretos legislativos e 10 emendas constitucionais, sendo essa, como eu já falei anteriormente, a maior produtividade dos últimos 5 anos. O secretário que já trabalha aqui na Assembleia já tem um bom tempo, como é que o senhor tem enxergado essa produtividade da Assembleia? Olha, a sociedade, o presidente Adriano Galdino disse em uma fala aqui no plenário da Casa, que nós vivenciamos uma crise com relação à representatividade, né? Então, há uma demanda para que a democracia participativa ela interaja melhor e maiormente com a democracia representativa, que é o papel dos parlamentares, é representar. Então, nesse aspecto, em todo o processo de crise, há o desencadeamento também de situações favoráveis ou contrárias. No caso da Assembleia, tem sido favorável. A produção legislativa tem aumentado significativamente. Além disso, nós temos a realização de audiências públicas com temas muito importantes para a sociedade. E a Casa passa a ser verdadeiramente e legitimamente, né, ressoando, passa a ser esse canal de escoamento e de ser ouvida, né, através dos microfones, através dos parlamentares, para que as novas políticas e a reformulação das políticas executivas possam passar pela ouvida, pela oitiva da sociedade. Então, se ouvindo os parlamentares nessa produção legislativa, se ouvindo os parlamentares com relação às audiências públicas, o Estado, como conjunto social, começa a reavaliar a sua própria política e trabalhar com novas perspectivas. Ok, secretário, muito obrigado pela sua participação. Bom dia para o senhor. Cláudia, voltamos com você. Ok, Vanderlei, obrigada pelas informações, obrigada ao Washington também. O PROCON de João Pessoa registrou um novo aumento na gasolina. A repórter Juliana Teixeira tem os detalhes. Em pouco mais de 15 dias, 72 postos aumentaram os preços dos combustíveis aqui na capital, segundo pesquisa do PROCON, divulgada esta sexta-feira. A gasolina aumentou nos 72 postos pesquisados e agora tem preços entre R$ 3,05 e R$ 3,39. Em 52 estabelecimentos, houve o aumento do álcool, que agora é comercializado com valores entre R$ 2,43 e R$ 2,85. Com o diesel não foi diferente, o combustível também apresentou aumento e agora tem preços entre R$ 2,79 e R$ 2,99. A pesquisa também mostra o preço do gás natural veicular, que é comercializado entre R$ 2,25 e R$ 2,30 esta semana aqui em João Pessoa. A pesquisa completa com valores dos combustíveis e localização dos postos pode ser encontrada no site do PROCON João Pessoa. Juliana Teixeira para o Assembleia Notícias. Daqui a pouco, o que muda nas regras da aposentadoria e também o início do Fórum de Internet e Governança no Centro de Convenções. Estamos conferindo imagens do Viaduto do Cristo pelas câmeras da CEMOB. Nós voltamos em instantes. Um workshop preparatório para o Fórum de Governança da Internet da ONU, que acontece no Centro de Convenções de João Pessoa e que será aberto hoje, vai até o dia 13 de novembro, foi realizado na última sexta-feira no Espaço Cultural. Esse evento foi uma capacitação aos ouvintes, participantes e, em especial, à imprensa que vai cobrir o evento. O workshop foi direcionado à imprensa e aos participantes do Fórum de Governança da Internet, que vai acontecer aqui em João Pessoa na próxima semana. Por meio de palestras que anteciparam um pouco da programação e os temas abordados, o workshop deve fazer uma preparação para o fórum. O nosso objetivo hoje é passar em revista o que é o IGF, para que ele foi criado, quais são os objetivos do fórum e os principais temas que serão polêmicos na agenda. Uma das palestras foi comandada por Daniel Fink, gerente de relacionamento da ICANN, e mostrou
como deve acontecer o processo de expansão dos domínios na internet. Outros temas abordados foram a neutralidade na rede, a privacidade e a vigilância de massa. Facebook, Google, e-mail, toda vez que a gente concorda em utilizar essas plataformas, a gente concorda com o termo de uso, que juridicamente falando é um contrato entre você e a plataforma. E isso faz com que você ceda seus conteúdos, seus dados. Isso cria uma consciência, a trazer um fórum como o IGF, cria a consciência de que é preciso problematizar isso e que existem várias questões a serem exploradas. Essa será a primeira vez que o Fórum de Governança da Internet vai acontecer na Paraíba. Mais de 100 temáticas deverão ser debatidas no evento que discutirá políticas públicas voltadas à segurança e à estabilidade na rede mundial de computadores. A governança da internet é uma coisa que não pode parar, porque como não existe uma estrutura vertical, é tudo horizontal, são várias comunidades, cada um cuidando de um aspecto, se não fica sempre combinando, alguma coisa vai dar errado. Então tem sempre que estar discutindo. E a Secretaria de Estado da Saúde participa da 10ª edição do Fórum de Governança da Internet através da Gerência Executiva de Vigilância em Saúde e do setor de urgência e emergência. A partir de hoje haverá 3 ambientes, sendo um consultório médico, uma unidade de pronto atendimento com 2 leitos e um outro ambiente com mais 8 leitos. Para atender os participantes do fórum que necessitem de alguma assistência de saúde, estarão à disposição 2 médicos plantonistas, 2 enfermeiros, 2 técnicos em enfermagem, além de 2 unidades com equipes do SAMU, são 2 avançadas e uma básica. Além disso, estarão de plantão equipes de urgência e emergência e vigilância em saúde com o coordenador da área médica. Após o horário do evento, todas as solicitações serão via 192, que é o telefone do SAMU. E o governo federal lançou novas regras da aposentadoria que permitem driblar o fator previdenciário. Na nova regra, é preciso somar a idade com o tempo de contribuição. A nova regra para a aposentadoria tem por base a soma da idade do contribuinte e do tempo de contribuição de 85 para mulheres e 95 para homens. A partir de 2018, os contribuintes poderão acumular pontos a cada 2 anos para receber 100% do benefício. Com a nova regra da aposentadoria, não existe idade mínima para se aposentar. No entanto, na prática, o cidadão vai ter que somar 85 pontos se mulher e 95 pontos se homem. Como é que se faz essa soma? Cada ano trabalhado equivale a 1 ponto e cada ano de vida também equivale a 1 ponto. A partir de agora, o contribuinte poderá escolher qual o melhor momento para requerer a aposentadoria. O segurado hoje ele pode optar pela regra antiga que convive com essa regra nova. Aplicar o fator previdenciário ou não. Por exemplo, se você pega um trabalhador que começou a trabalhar aos 18 anos de idade, um homem, com 35 anos de contribuição, hoje ele tem 53 anos. Então, com a soma dos 53 mais 35, ele vai ter 88. O fator previdenciário para ele nessa condição seria extremamente desvantajoso. Ele perderia aí cerca de 35% do seu benefício. Contudo, se ele trabalhar mais 3 anos, com 56 anos e meio, 57, ele terá já a soma de 95, com o tempo de contribuição de 38 anos. Portanto, nesse caso, ele se aposenta integral. É importante que cada segurado veja sua situação particular para que veja qual é a fórmula mais segura, a fórmula mais vantajosa. E para aprofundar mais esse tema das novas regras de aposentadoria, nós recebemos hoje o advogado previdenciário Henrique Brito. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia. Os especialistas em direito tributário, aliás, previdenciário, estão considerando que foram positivas essas mudanças ou não? É verdade, foram positivas. Essas mudanças vão beneficiar quem começou a contribuir para o INSS muito cedo. Então, eles vão se beneficiar de que modo? Porque eles não vão ter reduzido o valor da sua aposentadoria. Então, é uma mudança boa, tanto para a economia, que irá retardar um pouco os pedidos de benefício, quanto para os segurados. Agora, até agora, tem muita gente confundindo e achando que vai ter que completar 85 anos ou 95 anos para poder se aposentar. Embora o seu colega já tenha explicitado, seria bom também falar de uma forma mais didática para que as pessoas entendam. Não é isso? É, verdade, não é. Não terá que trabalhar até 85 anos. O que terá que se comprovar é a pontuação para não aplicar o fator previdenciário. Ou seja, se a pessoa, somado a idade mais o tempo de contribuição, atingir os 85 pontos se for mulher ou os 95 pontos se for homem, não será aplicado o fator previdenciário. A regra anterior, que na verdade não é anterior, a regra ainda continua da aposentadoria. Se a mulher completar os 30 anos ou se o homem completar os 35 anos, ele se aposenta.
Se ele não atingir a pontuação, vai ser aplicado o fator previdenciário. Bom, também é bom explicar o que é exatamente o fator previdenciário, que tipo de perda ele pode gerar para o contribuinte. O fator previdenciário é uma alíquota, um cálculo, que é aplicado em duas aposentadorias. A primeira é a aposentadoria por tempo de contribuição e a segunda é a aposentadoria por idade. Na aposentadoria por idade, ele só aplica se for benéfico ao segurado. Já na aposentadoria por tempo de contribuição, não. E esse fator previdenciário leva em consideração a expectativa de sobrevida do segurado e o tempo de contribuição que ele tem para o INSS. Vamos supor um exemplo aqui. Uma pessoa com 57 anos de idade e 35 de contribuição para o INSS, ele tem uma perca de mais ou menos 25% a 30% do salário dele, por conta do fator previdenciário. Bom, tem também essa nova regra de 85,95, existe uma tabela e com o passar dos anos esse número vai aumentando, né? É, verdade. Essa tabela, a regra 8595, ela está em vigor hoje e vai até o dia 30 de dezembro de 2018. Então, para quem requer a aposentadoria esse ano, se submete a essa regra 85,95. Exato. A partir do dia 31 de dezembro de 2018, a regra passa a ser 8696. E a cada 2 anos, a partir de 2018, a regra vai aumentando 1 ano na pontuação. Então, em 2018 é 8696, 2020 vira 8797 e aí até 2026. Mas a partir de 2026, então, não há mais aumento na tabela? Não, a partir de 2026, dia 31 de dezembro de 2026, aí vira a regra 90-100. Com os trabalhadores optando, aliás, são obrigados para evitar o fator previdenciário, optando por essa nova regra. Com o passar do tempo, a aposentadoria deles vai ter um valor acrescido, isso pode trazer também mais despesas para a Previdência, doutor Henrique? Certeza. A regra do fator previdenciário foi instituída em 1999. E ela, quando foi instituída, foi para retardar os pedidos de aposentadoria. Por quê? A expectativa de vida hoje do brasileiro é de 74 anos e 9 meses. 74,9. Então, ele vai passar se uma pessoa se aposentar com 55 anos de idade, ele vai ser um ônus para a Previdência durante uns 25 anos. Então, com o passar do tempo, se ele retardar o pedido de aposentadoria, vai deixar de ser um ônus. Porém, com essa nova regra, o valor da aposentadoria dele vai ser maior. E vai ser um ônus maior ainda para a Previdência, pagando um valor maior de aposentadoria. Isso não gera uma dúvida no futuro da Previdência poder criar regras mais duras para evitar esse déficit? A tendência é que se crie. Tem um levantamento feito que o Brasil, em alguns anos, ele será o 6º maior país com o número de idosos. E o número de idosos será superior ao número de pessoas que trabalham, que contribuem e que sustentam a Previdência Social. Ou seja, à medida que a pessoa se aposenta ou recebe um benefício da Previdência, ele acaba onerando a Previdência. E aquelas pessoas que vão sustentar a Previdência é um número bem menor do que aqueles que serão beneficiados. Uma dúvida também muito comum. Quem já se aposentou, tem alguma mudança? Não. Quem se aposentou até entrar em vigor essa medida provisória, a aposentadoria continua da mesma forma, certo? Quem se aposentar de junho para cá, seguindo essa regra 8595, será beneficiado dessa forma. Algumas pessoas, quem se aposentar de março para cá, será beneficiado por essa regra. Quem se aposentou antes disso, aí a aposentadoria não pode ser mexida. Há também um questionamento sempre muito comum a respeito das formas de comprovar que houve vínculo empregatício. Há pessoas que trabalharam efetivamente, mas em determinado período da vida não estavam com carteira assinada. Pode comprovar também esse trabalho não tendo carteira assinada durante um período? Pode. Há algumas formas de trabalho que conta para a aposentadoria. Uma delas é o que acontece muito. É o período que a pessoa viveu na agricultura. Viveu unicamente da agricultura familiar. Esse período, até 1991, ele conta na aposentadoria. Depois de 1991, a pessoa tem que recolher. Outro fator que pode ser levado em consideração é o período de aluno-aprendiz, período de serviço militar, os períodos de auxílios-doença, também conta, até a aposentadoria por invalidez, aqueles que retornaram ao trabalho. Estágio também conta? O estágio, se for na carteira assinada, conta. Se não for carteira assinada, aí ele tem que recolher, porque ele é facultativo. Algumas pessoas
trabalho de carteira assinada e ao recolhimento. Para a gente concluir, também houve uma mudança na questão, aliás, uma definição da questão da desaposentação. Como é que fica essa situação? Bom, a desaposentação é uma regra à parte. A desaposentação foi vetada pelo governo de Dilma Rousseff agora, na última semana. Porém, o segurado ele pode requerer a desaposentação através da justiça, através das vias judiciais. O que consiste a desaposentação, para esclarecer? A desaposentação nada mais é do que incorporar aquelas contribuições após a aposentadoria para fins de requerer um benefício mais vantajoso. O que é que acontece? A maioria das pessoas se aposentam e continuam trabalhando. Então, a gente pede que sejam revertidas essas contribuições após a aposentadoria em um novo benefício. E aquele que ele recebia, ele renuncia. E essa renúncia é automática. Quando for implantada a nova aposentadoria, a anterior é cessada. Então, apesar do veto, é possível recorrer à justiça e ter direito a... Sim. Nós já temos algumas decisões. Até o STJ, nós temos um entendimento pacificado. Porém, estamos aguardando o julgamento de 2 processos que estão no STF. Alguns ministros do STF já se posicionaram a favor. Em uma das decisões, o ministro relator, ele julgou encaminhando para o Congresso Nacional regulamentar a aposentadoria. O Congresso regulamentou agora, porém foi vetado pelo governo Dilma. Ok, doutor Henrique, muito obrigada pela sua presença aqui no Assembleia Notícias. Eu que agradeço. Bom, e o governo do estado lançou um novo site, o Paraíba Business. Ele é direcionado a empreendedores do Brasil e do mundo interessados em investir na Paraíba. www.paraibabusiness.pb.gov.br é o mais novo site direcionado aos empresários do Brasil e do mundo interessados em investir na Paraíba. O objetivo do Paraíba Business é vender as potencialidades econômicas para os investidores. Além de fazer o dever de casa, né, o governo, o Estado precisa se mostrar. Então é importante que a Paraíba se mostre que tem condições, que tem logística, que está bem localizada, né, que tem pessoas capacitadas, que tem mão de obra, que tem incentivos, tem que se mostrar para o mundo. A nova ferramenta digital mostra toda a infraestrutura e logística da Paraíba, a indústria, o comércio e serviços. Quando você cria um canal de comunicação como o Paraíba Business e está na internet em 4 idiomas, né? Você tem o canal em português, inglês, espanhol e mandarim, né? Você também passa a vender, né, melhor a imagem do Estado e como atrair esses investimentos. Nos últimos anos, a Paraíba atraiu vários investidores devido a todas as potencialidades do Estado e os incentivos fiscais. Você tem uma situação cambial hoje, em nível internacional, que a liquidez do dinheiro europeu e a liquidez do dinheiro americano, por exemplo, ele ganha muita força com a desvalorização do real nesse momento. Então, está muito bom de comprar as coisas no Brasil, de investir no Brasil. Imagina que você, com 100 mil dólares, você chega com 400 mil reais em mãos para investimento, né? Então, imagina isso em outras proporções. 10 milhões de dólares, você investe 40 milhões de reais no Brasil. Então, esse poder de compra que o câmbio dá hoje para o investidor estrangeiro, ele abre outras portas. Então, a gente está se preparando para esse ambiente de negócio que o mundo inteiro começa a perceber o Brasil e a Paraíba é estratégica nesse momento. Em instantes, o exemplo de solidariedade de uma servidora pública que está trabalhando duro para doar 100 vestidos a meninas carentes no Natal. Nós estamos conferindo imagens do cruzamento da Avenida Epitácio Pessoa com a Avenida Maranhão, no bairro dos Estados. Nós voltamos já. É hora de conferir a previsão do tempo para hoje em 3 regiões da Paraíba. Em João Pessoa, a previsão é de sol com algumas nuvens, pode chover rápido durante o dia e a noite. A temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus. Já em Campina Grande, o dia de sol com algumas nuvens e sem previsão de chuva. A temperatura máxima pode chegar aos 32 e a mínima aos 21 graus. Já em Patos, no Sertão, o dia também vai ser de sol com algumas nuvens, mas não chove. A mínima é de 23 e a máxima de 38 graus. A maternidade Frei Damião tem um programa de planejamento familiar e orienta homens e mulheres sobre métodos contraceptivos. E a rede pública também distribui gratuitamente camisinhas e medicamentos, além de orientar sobre os métodos para evitar uma gravidez indesejada.
O pingente pendurado no pescoço deixa logo claro a paixão que Mônica tem pela família. Os 2 filhos homens eram um sonho hoje já realizado. Por isso, ela tomou uma decisão. Não quero mais, só se Deus quiser. Mas, por enquanto, não, porque hoje em dia está muito difícil para a gente ter muitos filhos. E agora, você tinha esse sonho de ser mãe? Muito. E 2 meninos, que são os 2 meninos que eu pedi, né, a Deus. E eu tenho 2 meninos. Seja satisfeita como mãe? Muito. E para evitar que a família cresça, ela procurou a maternidade Frei Damião para ter acesso a algum método contraceptivo. Eu não queria passar por outra cirurgia e, assim, para fazer uma laqueadura no momento, assim, é muita burocracia, demora muito. Aí eu optei por ser mais fácil também. Tanto é melhor para mim porque não tem hormônio, tanto quanto a durabilidade dele também é muito boa. São 10 anos, né? O planejamento familiar é um direito de todo cidadão previsto em lei desde 1996. E aqui na Paraíba, a maternidade Frei Damião é referência na aplicação do programa, oferecendo todos os métodos contraceptivos. Nós temos os reversíveis, que são as pílulas orais, as injeções, né, que são injetáveis, tem a mensal e a trimestral. Nós temos também o DIU, e o preservativo feminino e masculino. E o irreversível, que seria a laqueadura. Todos os métodos são oferecidos gratuitamente, junto com orientações sobre a melhor forma de se fazer o planejamento familiar. Ela recebe uma orientação a respeito de todos esses métodos. E a gente tem uma série de exames que ela precisa fazer também, e a gente vai, de acordo com a vontade dela, fazer os exames necessários e explicar qual é o funcionamento para ela poder fazer essa escolha. Porque tem delas que não se adequam, né, com as pílulas, e tem umas que já preferem, já usam os injetáveis, já preferem continuar nos medicamentos injetáveis. Aí a gente também procura explicar sobre o DIU, né, que ainda é muito pouco procurado, mas é de uma eficácia muito grande, e a gente oferece aqui na maternidade. Já em relação à laqueadura, a mulher que optar por esse método tem que preencher alguns requisitos. Ela precisa ter no mínimo 25 anos, ter pelo menos 2 filhos vivos, né? Aí tem uma série de exames, ela tem 60 dias do dia que ela resolveu, né, fazer essa laqueadura, que é um método definitivo, até o dia da cirurgia. Para mudar de ideia, ela passa por uma equipe muito profissional, que é composta pelo psicólogo, pelo serviço social, para que vai fazer essas orientações acerca dela mudar ou não de opinião, porque é um método irreversível, não é como os outros métodos contraceptivos, né? Uma funcionária pública está usando as horas vagas para costurar 100 vestidos infantis. Essa meta deve ser batida no próximo mês. E agora ela está arrecadando aviamentos e tecidos através da internet. Mas para que tudo isso? É que a intenção é presentear meninas de uma comunidade carente em Bahia no Natal. Vamos conhecer agora a iniciativa de Sônia Medeiros. De movimentos rápidos e precisos na máquina, aos poucos o que são pedaços de tecidos vão se transformando em vestidos infantis. E cada uma dessas peças foi pensada e criada por Dona Sônia, uma funcionária pública que adora costurar nas horas vagas e que um dia decidiu fazer do hobby um instrumento para fazer o bem. Eu passei por um problema de saúde e eu fiz uma promessa que se eu conseguisse, assim, se não fosse nada grave, eu faria esses vestidinhos e doaria. Só que para confeccionar tanto vestido, ela precisava de ajuda. E não exatamente com a mão de obra, mas com os materiais. E foi aí que começou uma corrente de solidariedade. A princípio foi lá no trabalho, eu pedi lá umas doações e o pessoal lá me deu umas doações e eu comecei a fazer e tomei gosto, aí publiquei no Face. E aí já me veio a ajuda de uma amiga de infância de Campina Grande, que veio de Campina Grande fazer uma doação. E aí eu já me animei, já estou com 30 vestidos, né? Só me falta mais 70 tecidos para completar os 100 vestidos que eu pretendo doar no final do ano. Os vestidos vão ser doados para crianças carentes da cidade de Bahia. Só que ainda falta material para 70 peças. Tem um material para 30, bico, linha e tecido. E falta 70 vestidinhos para
de tecido e material para fazer esses vestidos. Ainda me falta 70. E quem quer doar, como é que faz? Bom, entra na minha página, no Facebook, Sônia Medeiros, e deixa a mensagem lá em inbox que eu entro em contato. E para dar conta de tantas peças, a dedicação é diária. É só chegar do trabalho que ela corre para a máquina de costura. E aqui no Quartinho dos Fundos, ela solta a criatividade, já que todos os modelos são diferentes. Eu trabalho das 7 da manhã às 6 da tarde. E à noite eu tenho um tempo de 7 às 10 da noite. E final de semana eu me dedico exclusivamente para fazer. Ou seja, o tempo livre que tem está de frente à máquina. O tempo livre é de frente à máquina, mas é muito prazeroso para mim. A data da entrega ainda vai ser definida. A ideia é de que seja pertinho do Natal. Enquanto isso, Dona Sônia já imagina como vai ser o grande dia. Acho que vai ser fantástico, né? Tanto eu como as crianças. Acho que vai ser uma coisa bem bacana. Vale a pena tudo isso? Vale a pena, com certeza. Com certeza. Vou ficar muito feliz, mas muito feliz mesmo. Pelo que eu vejo, já está, né? Já estou. Eu adoro. O Assembleia Notícias, primeira edição, fica por aqui. Não deixe de acompanhar a TV Assembleia na internet. O endereço é al.pb.gov.br. Também no youtube.com/legislativopb. E às 18 horas tem a nossa segunda edição com Rafael Oliveira. Bom dia e até amanhã.